E vamos na sequência com o destaque internacional. Mais um dia de protestos contra a reforma da Previdência na França. Milhares de pessoas foram às ruas de Paris e de outras cidades nesta quinta-feira para mais uma jornada de reclamações contra a medida. Houve confrontos no noroeste do país. As ruas de Paris e de inúmeras cidades francesas mantiveram nesta quinta-feira a rotina de protestos contra a impopular reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. Na véspera, Macron causou ainda mais revolta ao dizer em uma entrevista que os movimentos no país se assemelham às invasões ocorridas no Congresso Nacional em Brasília no início deste ano e no Capitólio em Washington em janeiro de 2021. Macron também voltou a defender a iniciativa e afirmou que ela é necessária. Apesar de tudo que eu ouvi, veja você, essa é a 9ª manifestação. Há uma série de greves nas empresas e nas estações de petróleo. Inclusive, não há muito petróleo sobrando, mas eles disseram em outubro que os estoques estavam cheios e etc. Hoje, pela primeira vez em 2 meses, há uma grande queda de produção de eletricidade na França. Você vê as latas de lixo lotadas nas ruas, então há greves acontecendo. Ou o presidente nos escuta, ao contrário do que fez na quarta-feira, ou ele continua vivendo em um mundo particular, sem ouvir as pessoas. No noroeste da França, houve confrontos entre manifestantes e policiais nas cidades de Rennes e Nantes. O governo enfrenta forte rejeição ao plano de adiar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos até 2030 e de antecipar para 2027 a exigência de contribuir 43 anos e não 42, como agora, para receber uma pensão completa. O presidente Macron e a primeira-ministra da França anunciaram na última quinta-feira a adoção da reforma por decreto devido aos temores de perder a votação na Assembleia Nacional. Agora, o texto passa por análise do Conselho Constitucional. Opositores convocam mais paralisações para forçar o governo a desistir de implementar a reforma. Em poucos dias nós fomos do debate sobre as aposentadorias para a violência, de demonstrações pacíficas à pancadaria, de mobilização dentro das empresas para janelas quebradas. Isso é muito sério e o presidente age como um criminoso da República. Por esse motivo, nós pedimos a continuidade do movimento para ampliá-lo de uma forma pacífica e não violenta, mas com determinação e força. Convoco o povo francês e os ativistas a participarem das novas greves, a obstruírem os locais de trabalho e a paralisarem o país, incluindo as estradas. Nós devemos continuar e travar a economia. De acordo com as pesquisas, 2 em cada 3 franceses reprovam a reforma da Previdência. Macron, entretanto, declarou que quer que a medida entre em vigor até o fim de 2023. O mundo islâmico celebrou na noite de quarta-feira o início do Ramadã, que acontece no mês do calendário muçulmano. Durante o período, os fiéis realizam um jejum diário e intensificam as orações. Milhões de muçulmanos celebraram na noite de quarta-feira a chegada do Ramadã, mês sagrado para o islamismo. Na cidade palestina de Ramallah, os fiéis esqueceram por um momento os sangrentos confrontos contra Israel e aproveitaram as ruas iluminadas pelo início do período. Apesar de todo o sofrimento e dos massacres em Gaza, Jenin e Nablus, e de todos os problemas com nossos irmãos e irmãs aprisionados, nós estamos enviando uma mensagem de esperança e de amor para dizer que estamos juntos apesar de toda a dor, para dizer que nós aqui em Ramallah espalhamos a esperança. Em Gaza, fiéis participaram de uma oração noturna. Londres, capital da Inglaterra, também coloriu as ruas para dar as boas-vindas ao mês sagrado do Islã. O Ramadã é o 9º mês do calendário islâmico. Durante o período sagrado, o Corão recomenda que os fiéis que tenham condições físicas e financeiras deixem de comer, beber, fumar e ter relações sexuais durante o dia. O jejum deve ocorrer entre o nascer e o pôr do sol. Os 5 pilares do Ramadã são a profissão da fé, orações diárias, esmola e caridade, jejum e peregrinação a Meca. O começo exato da data depende do avistamento da lua crescente.
o que vai fazer com que os muçulmanos de alguns países iniciem um jejum somente na sexta-feira. O objetivo da prática é aproximar os fiéis de Deus e lembrá-los do sofrimento dos menos favorecidos. Os muçulmanos costumam fazer doações para instituições de caridade e alimentar os que passam fome durante o Ramadã. O fim do período é celebrado por um feriado de 3 dias chamado Eid al-Fitr, quando é comum festejar com familiares e amigos. O Eid al-Fitr, que também depende do avistamento da lua, está previsto neste ano para acontecer entre os dias 22 e 23 de abril. Com reproduções de ossos humanos e cabeças de animais, uma exposição que terá início na África do Sul vai retratar a destruição da natureza causada pela atividade humana. Com imagens como a de uma leoa de pé sobre um caçador aparentemente morto, Roger Bellin apresenta sua visão sobre os danos causados pelo ser humano à natureza, em uma exposição que estreia na próxima semana em Joanesburgo, na África do Sul. Radicado no país há 32 anos, o artista nova-iorquino é conhecido por suas obras que exploram um universo que beira o bizarro e o grotesco. Se olharmos para a história da humanidade, é apenas a destruição da natureza. Essa é a história da humanidade. Segundo informações do Fundo Mundial para a Natureza, o número de animais que vivem na natureza selvagem no continente africano caiu 66% desde 1970. Além disso, rinocerontes, pangolins e inúmeras outras espécies correm risco de extinção. A mostra começa com a era de ouro da caça na África, a partir do século XIX, que foi, de acordo com Bellin, o início do problema. Cabeças de animais, ossos humanos e marionetes que projetam imagens inquietantes são vistas durante a exibição. Esperamos que a mostra impressione as pessoas, faça com que elas entendam o que aconteceu e sejam desafiadas psicologicamente pelo meu trabalho. A exposição The End of the Game será intencionalmente realizada na recém-inaugurada Galeria do Artista, em um influente bairro de Joanesburgo. O espaço foi criado com o objetivo de investigar a reflexão em turistas que atravessam a cidade rumo aos safaris na África do Sul. E após o intervalo tem futebol. Corinthians contrata meio-atacante Christian Barletta, revelação no Campeonato Paulista. Nós voltamos já.